Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Araújo, eu sou advogada e eu sou coordenadora do Núcleo Maria da Penha no Direito na Escola. Nós já fizemos um primeiro módulo de aula sobre a Lei Maria da Penha. Agora a gente vai dar seguimento nesta aula para que a gente possa então entender quais são os tipos de violência que são reconhecidos pela Lei Maria da Penha. Vamos relembrar que a Lei Maria da Penha trata da violência doméstica contra a mulher. É uma violência que é baseada no fato da mulher ser mulher e todo o peso cultural que tem sobre isso, como funções e atribuições e papéis que a mulher exerce na nossa sociedade. Essa violência acontece no âmbito doméstico. Em algumas situações a gente vê esse âmbito doméstico se projetar em vias públicas, em locais públicos, mas continuamos falando deste âmbito doméstico. E esta violência acontece dentro de relações familiares, dentro de relações de intimidade, dentro de relações de afeto, de pessoas que se gostam, de pessoas em relação às quais a mulher jamais iria esperar um ato agressivo. Nós estamos falando do pai, nós estamos falando do marido, do companheiro, do namorado, nós estamos falando do irmão. Estas pessoas em relação às quais a mulher nutre um sentimento muito forte, muito real e que acaba, por fim, aprisionando a mulher naquele ciclo de violência. Vamos relembrar o ciclo de violência, que é a partir de um ataque violento, uma explosão de violência, um grito, uma violência física, bater na mesa, jogar objetos, quebrar objetos, esse ataque de fúria. Na sequência, esse homem vai ficar fazendo de conta que está arrependido, porque na verdade não está. Esse homem vai dar presentes, vai dar bombom, vai levar para passear, vai falar e vai jurar que não, ele nunca mais vai fazer aquilo, que ele estava com a cabeça quente, que ele tinha bebido demais. Ele vai cumprir um papel de arrependimento justamente para tocar na mulher naquele ponto do sentimento, dessa relação de intimidade que ela tem com ele. Para que então eles possam viver um momento que a gente chama de lua de mel, aquele momento de paz e tranquilidade. Essa paz e tranquilidade na relação doméstica violenta, ela não dura muito não, ela dura algumas horas, alguns dias, uma semana, um mês, talvez, porque na sequência logo se observam por quaisquer bobagens um aumento de tensão e essa fase de tensão vai trazer de novo um outro momento de explosão. Esse foi um breve resumo do nosso primeiro módulo. E agora nós vamos falar dos tipos de violência doméstica que a Lei Maria da Penha nos traz. A Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência doméstica. O primeiro tipo é a violência física. A violência física, aqui eu estou colocando apenas um olho marcado. Mas olha, a violência física é todo e qualquer ato que importe no contato físico efetivo. Bater, socar, puxar cabelo, empurrar, apertar, enforcar. Existem diversas formas de contato físico agressivo. Toda conduta que vai gerar uma lesão à sua integridade física. Uma lesão à integridade física, à saúde corporal da mulher. Vamos gravar essa expressão, integridade física, saúde corporal. Não vou seguir os incisos da lei na sua sequência e lá no fim vocês vão entender o porquê. Agora eu vou falar com vocês sobre o outro tipo de violência, que é a violência
sexual. Vamos relembrar, a gente está falando da violência doméstica. Eu não estou falando dos crimes sexuais que acontecem entre pessoas desconhecidas. Não, eu estou falando de crimes sexuais entre pessoas que guardam relação de afeto entre si. O marido, o namorado, não é porque a mulher se casou que ela está obrigada a se submeter a tudo que o marido dela quiser. As violências sexuais são todas aquelas que importem em prática de atos libidinosos, de caráter sexual, não consentidos. Então, vai desde o estupro em si, a relação carnal em si, mas passa também pela obrigatoriedade, a submissão da mulher à prostituição, a submissão da mulher a práticas sexuais com as quais ela não concorda. Envolve também o assédio de ordem sexual aqui, tá? Dentro da relação familiar. Importante a gente sempre reforçar isso. Aqui dentro dessas violências, a gente vai falar também, por exemplo, do impedimento do uso de métodos anticoncepcionais ou contraceptivos. Todas as violências que estão voltadas para os direitos reprodutivos da mulher são violências de ordem sexual. Não é apenas o estupro. O estupro deste grupo, de fato, o estupro tem um peso muito grande. Como nas violências físicas, a gente tem o feminicídio, que é o ponto mais alto da violência física. Quando, além da integridade física, a mulher acaba perdendo a própria vida. Além da violência sexual, a gente vai ter a violência patrimonial. Olha, se aquele casal, aquele relacionamento constituiu um patrimônio durante aquele casamento, durante aquela relação, e agora nós chegamos no ponto de nos divorciarmos, aquele patrimônio é um patrimônio a ser tratado nas varas de família. Sim, nas varas de família, mas ele não pode ser usado como meio de violência. Alguns exemplos de violência patrimonial: quebrar os objetos de trabalho da mulher, tomar o salário, ela sai para trabalhar, mas deve entregar o salário para o marido. E veja bem, ela entrega porque ela confia nele. Não, ela não é obrigada, ela confia, ela não é boa de matemática, então ela não sabe mexer com dinheiro. Não. Este argumento não justifica, porque este argumento é uma ofensa moral para essa mulher. Então, todas as formas que importem em perda de patrimônio, quebrar objetos, impedir o exercício profissional, quebrar meios de trabalho da mulher, criar empecilhos para que esta mulher possa produzir, fazer aquele acordo de que você fica em casa tomando conta dos meninos enquanto eu vou trabalhar e depois não querer arcar com um pensionamento ou uma situação para que ela possa retornar ao mercado de trabalho. A violência patrimonial aparece também nos processos da vara de família, porque quando o pai deixa de pagar a pensão alimentícia do filho, todo o custeio daqueles filhos comuns recai sobre a renda exclusivamente da mulher. Então, sim, ele está tomando a renda da mulher, ainda que de forma indireta. Ocultar patrimônio, desviar dinheiro, desviar bens, colocar os bens do casal em nome de terceiros,
são violências patrimoniais. Estas violências acontecem muito fortemente nos processos de família. Então, que a gente sempre tenha essa visão de que um processo de família, veja, e aí aqui eu estou falando muito voltado para todos nós que somos advogados, mas observem, o divórcio faz parte, às vezes, deste contexto da Lei Maria da Penha. O processo precisa ter o olhar da violência. O outro tipo de violência é a violência moral. E não é à toa que aqui, para ilustrar o que eu falo, eu trouxe os símbolos das principais redes sociais. A violência moral diz respeito à imagem, à credibilidade, à dignidade daquela mulher perante ela mesma, perante a sociedade. As redes sociais fortaleceram e impulsionaram a violência moral, muitas vezes a níveis catastróficos. Porque o reflexo de uma postagem às vezes sai do controle. Se aquilo viralizar, saiu do controle. A exibição, por exemplo, de vídeos íntimos, a exibição de fotos íntimas, caiu em uma rede social, a honra desta mulher está fadada a ser queimada. Então, sim, quando a gente está falando da violência moral, a gente está falando principalmente dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. O alvo aqui é a honra da mulher. O alvo da violência patrimonial é a sua independência econômica, financeira. O alvo da violência sexual é o direito à sua sexualidade, ao direito à sua reprodução, aos seus entendimentos enquanto mãe, enquanto direitos reprodutivos de modo geral, tá? E a violência física é a integridade física propriamente dita. Eu falei de todas estas violências e vocês devem ter lembrado que eu falei. Vou deixar uma por último e vou voltar aqui com vocês. Por último, eu deixei a violência psicológica. E não é à toa que eu deixei a violência psicológica por último. Ninguém chega ao ponto de se submeter a determinadas limitações do seu companheiro, do seu namorado, se não houver um amparo psicológico que vai fazer com que esta violência aconteça. Você não pode sair com essa saia curta. Você não pode sair. E se você sair com esta saia curta, você vai se ver comigo. O medo está aí. O cerceamento da liberdade de escolha da própria roupa, o cerceamento da liberdade de escolha da roupa, aconteceu, mas aconteceu porque o medo estava implantado. O medo estava ali. Quando nós estávamos falando sobre o que é a violência doméstica e a diferença da violência doméstica para outros tipos de violência, a vinculação afetiva, as relações de afeto, as relações familiares, trazem um vínculo entre o agressor e a mulher. Neste vínculo se implantam sentimentos. E quando estes sentimentos são negativos, sim, eles limitam. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que tem medo de altura. Essa pessoa que tem medo de altura, como é que ela vai trabalhar como trapezista de circo? O medo
limita. Ele não vai trabalhar como trapezista de circo. Pode trabalhar no circo, não como trapezista. Porque o medo da altura vai impedir que ele faça um bom trabalho. Quando nós falamos de violência psicológica, nós estamos falando de condutas que causam dano emocional. Diferentemente da violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, elas não deixam marcas físicas externas que possam ser percebidas pelo nosso olho. Não é um roxo, um hematoma, um corte, uma cicatriz, o sangue escorrendo. Não, não tem sangue escorrendo na violência psicológica. Qual é o problema da violência psicológica? O problema é que ela traz, sim, uma repercussão para a saúde da mulher. Então, veja só, quando nós falamos da violência física, eu deixei bem destacado, condutas que ofendam, que ataquem a integridade física da mulher e a sua saúde corporal. Aqui nós estamos falando da saúde mental. A mulher nem sempre consegue sair da relação violenta, porque criou-se um vício naquele sentimento de medo. Sabe quando a gente vai adestrar o cachorro? Quem já teve cachorro vai saber do que eu tô falando. A gente ganhou um filhotinho e vamos adestrar para fazer xixi em determinado lugar. Ok. Aí a gente tem várias pessoas que explicam várias coisas. Ah, dá um golpezinho nele com um jornal que o barulho vai assustar. Espirra água, passa um produtinho. Você está condicionando o cachorro para que ele cumpra aquela sua vontade, que ele faça o xixi ali naquele cantinho ali, onde você tá, é fácil de limpar, enfim, a sua vontade. A violência psicológica é exatamente a mesma coisa. É o adestramento de sentimentos, de ações, de reações. Eu me atrasei, eu sinto medo porque eu sei que eu estou exposta a ser agredida. Eu não vou colocar uma saia mais curta, porque eu tenho medo dele ter uma crise de ciúme e fazer um escândalo no barzinho e eu vou ficar com vergonha. Eu vou ficar muito humilhada. Humilhações, ofensas, implantação deste medo irracional. Tudo isso é a violência psicológica e não existe nenhuma das outras violências. Vou repetir. Nenhuma das outras violências acontece se não já tiver uma estrutura de violência psicológica em andamento. Por quê? Porque a mulher já está condicionada. Assina esse documento em branco aqui para mim? Não, mas o que é isso? Você está duvidando de mim? Você não confia mais em mim? É isto mesmo? Entende? Percebe o jogo de usar da suspeita da mulher contra ela própria? Você está suspeitando de mim? Então é porque você não confia em mim. Então, se você não confia, é porque provavelmente você está fazendo alguma coisa errada e eu vou ficar de olho em você. O desvio do discurso, ele é muito consistente. Após a fase de explosão da violência, e aí eu vou voltar lá no slide. Após a fase da explosão de violência, e esta fase que chega, chamada de fase de lua de mel, é exatamente esse discurso da violência psicológica. Veja bem, o marido bateu na mulher, ela está roxa, ela está com hematomas,
quebrou um dente, ela está machucada, ela está abalada. O discurso dele é tão consistente que ela vai acabar pedindo desculpa para ele. Por quê? Porque eu só te bati, você é o amor da minha vida, mas eu só te bati porque você foi falar de mim para sua mãe. Você deixou o feijão queimar, porque você não está passando a minha roupa adequadamente. E aí, aquela situação vai tomando uma força tal que a própria mulher acha que realmente foi ela que deu causa. O problema da violência psicológica é que ela não deixa marcas, mas ela mata a mulher por dentro. O caminho da violência psicológica é um caminho sem volta, a não ser pelos tratamentos médicos. A integridade de um ser humano não é apenas a sua integridade física externa. Há também o interno, aquilo que é dela, a nossa psique. Não temos psicólogos, não temos psiquiatras, não existe a psicanálise. Então, esta parte nossa, da nossa autoestima, aquilo que eu sei que eu sou, aquilo que eu gosto de parecer, aquilo que eu sinto, eu não quero sentir vergonha, eu não quero sentir medo, eu não quero ser humilhada. Estes sentimentos todos repercutem sim na integridade da saúde da mulher. Não a saúde física, externamente falando, mas a saúde mental. Eu vou chegar lá no slide da violência psicológica para dar alguns outros exemplos de como isso é forte e como a nossa sociedade naturaliza as violências o tempo todo. Por que quando a gente pensa em violência doméstica, a gente só pensa na violência física? Porque deixa marca. Porque às vezes ela é tão grave, ela é tão absurda, que nos causa muito impacto. Ao contrário das outras. Ao contrário das outras. E a nossa sociedade precisa deixar de ser conivente com a violência. Quando um marido faz a piada sobre o almoço que a mulher faz, minha mulher não sabe fazer nada, vai pra praia. Ah, tá vendo, fulana? Você tem que ter o corpo lindo, maravilhoso, igual aquela menina que tá passando ali de biquíni, mas você não se cuida, você está acima do peso, você está isso, você está aquilo, você tem celulite, você tem não sei o quê. Elementos que fazem parte da nossa personalidade. Informações que dizem respeito ao nosso corpo, aquilo que nós gostamos em nós mesmos. Coisas que às vezes não dá para mudar. Vocês imaginem uma mulher que tem, por exemplo, vitiligo. Dá para mudar? Não, não dá para mudar. Uma mulher que tem uma deficiência física. Nós vamos fazer uma piada com a deficiência física dela? Por que isso não é aceitável em relação a outras pessoas, mas isso pode ser uma piada em relação às mulheres? Não. Isto traz uma repercussão. Repercussão na saúde mental. E aí, só para fechar a violência psicológica, saúde mental. Cérebro. Os nossos pensamentos são formados no cérebro através das sinapses, certo? A violência psicológica faz com que o nosso cérebro vá se adaptando, criando outros mecanismos de defesa para que a gente consiga se blindar, impedir, tentar evitar a violência. Significa dizer, a violência psicológica é um problema de saúde
pública. Porque se ela deixa marcas na saúde mental e a saúde mental repercute diretamente em consultórios médicos, então nós estamos falando de um problema da nossa sociedade. Aliás, a violência doméstica é um problema da nossa sociedade. Quando nós buscamos falar, ensinar e levar para as escolas o conhecimento sobre a violência doméstica, é porque a violência doméstica repercute na nossa sociedade. Não é apenas a mulher que morreu vítima do feminicídio. Ela tem filhos, ela tem irmãos, amigos, pai, mãe. Todas as pessoas ao redor dela vão ser impactadas diretamente pelo feminicídio. A mulher que sofre a violência psicológica e começa a desenvolver uma série de doenças psicossomáticas é uma mulher que tem a tendência de faltar no posto de trabalho, de gerar prejuízo para a empresa, de apresentar atestados de saúde um em cima do outro. A mulher que passa pela violência doméstica é uma mulher que pode acabar no INSS, porque e se ela precisar de um auxílio saúde? Como é que faz? É no INSS. E a criança cuja mãe foi morta pelo feminicídio, para onde ela vai se o pai for preso? Não tem família. Ela vai ser abrigada. Ela vai cair no sistema de adoção, recurso público. Então, já não dá mais para nós fecharmos os olhos para a violência doméstica. Entendermos que esta não é uma violência qualquer. Medidas de combate à criminalidade são válidas para outros tipos de violência. Para a violência doméstica, é necessário que nós tenhamos uma mudança cultural na nossa sociedade, de entender que todas as pessoas precisam ser tratadas com respeito e dignidade. A violência doméstica, ela é considerada uma pandemia pela ONU. Sim, pandemia, é uma pandemia, porque os números são gritantes. É preciso que todos nós estejamos muito empenhados em entender a importância da Lei Maria da Penha, a importância dos mecanismos que ela traz, de proteção, de assistência da mulher, de penalização deste agressor, os mecanismos que ela traz para que você possa identificar em alguns tipos é ou não é uma violência doméstica, para que você possa identificar e bem atender e acolher esta mulher e trazer para ela uma outra perspectiva. O papel do direito na escola sempre é trazer conhecimento capaz de mudar o mundo. E é por isso que a Lei Maria da Penha é um dos módulos do curso do Direito na Escola, para que a gente possa, juntos, fazer a diferença. Os canais do Direito na Escola, nas redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube. Você pode conhecer o programa Direito na Escola, você pode conhecer a Comissão OAB Vai à Escola da OAB. E estamos aqui para colaborar na construção de uma sociedade que faça com que as pessoas possam voar livres, conhecendo seus direitos, construindo uma sociedade melhor para as gerações futuras. Muito obrigada. A gente encerra aqui os módulos de aula da Lei Maria da Penha.